O conflito entre judeus e árabes é um dos mais duradouros e trágicos da história da humanidade. É um conflito enraizado em reivindicações concorrentes sobre a mesma terra, alimentado por diferenças religiosas e culturais e marcado por violência e desconfiança. No entanto, apesar dessa longa e dolorosa história, é importante lembrar que judeus e árabes compartilham raízes comuns e uma longa trajetória de coexistência. Ambos traçam sua ancestralidade até o patriarca Abraão. Os judeus descendem de Isaque, filho de Abraão, enquanto os árabes traçam sua linhagem até Ismael. Durante séculos, judeus e árabes viveram juntos em relativa paz no Oriente Médio. A terra em si, uma pequena faixa na extremidade oriental do Mar Mediterrâneo, possui um significado religioso profundo tanto para judeus quanto para árabes. Para os judeus, é a terra prometida, o local onde seus ancestrais fizeram uma aliança com Deus. É o sítio de seus antigos reinos e da cidade mais sagrada do judaísmo, Jerusalém. Para os muçulmanos, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada, depois de Meca e Medina. Foi em Jerusalém que se acredita que o profeta Maomé ascendeu aos céus. Esse significado religioso compartilhado tornou a terra um ponto focal para ambos os povos, intensificando o conflito pelo seu controle. A questão de por que esse conflito persiste há tanto tempo é bastante complexa. Trata-se de um conflito moldado por mágoas históricas, ambições políticas e diferenças religiosas. Compreender as raízes desse conflito é essencial para encontrar um caminho para a paz. Isso exige reconhecer as experiências históricas e os relatos de ambos os lados, além de reconhecer a dor e o sofrimento que o conflito impôs às duas comunidades. A destruição do Segundo Templo pelos romanos no ano 70 da Era Comum marcou um ponto de inflexão na história judaica. Com seu centro religioso e nacional em ruínas, muitos judeus foram forçados a deixar sua terra natal. Esse evento, conhecido como diáspora, espalhou comunidades judaicas pelo mundo, onde frequentemente enfrentaram perseguição e discriminação. Embora algumas comunidades judaicas tenham permanecido na região, viveram como minoria sob domínio romano e, mais tarde, bizantino. A ascensão do islamismo no século VII trouxe mudanças significativas para o Oriente Médio. Surgindo na Península Arábica, a nova religião se espalhou rapidamente, unindo tribos árabes sob sua bandeira. A conquista islâmica de Jerusalém no ano 638 colocou a cidade sob domínio muçulmano. Apesar da mudança de poder, judeus e cristãos geralmente podiam praticar suas religiões, embora fossem considerados cidadãos de segunda classe e sujeitos a impostos especiais. Esse período alternou eras de relativa tolerância com momentos de maior opressão para os judeus sob domínio islâmico. Enquanto alguns governantes islâmicos eram conhecidos por sua justiça e equidade com os não-muçulmanos, outros impuseram restrições severas e leis discriminatórias. A situação de judeus e cristãos podia variar muito dependendo da época e do governante. O século XX trouxe um novo ciclo de conflitos à região com o surgimento do sionismo, um movimento que defendia o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. Impulsionados por séculos de antissemitismo que culminaram nos horrores do Holocausto, os judeus passaram a buscar refúgio e autodeterminação em sua antiga terra natal. Esse desejo coincidiu com o controle britânico sobre a Palestina após a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, os britânicos emitiram a Declaração de Balfour, manifestando apoio a um lar nacional judeu na Palestina, o que intensificou ainda mais as tensões na região. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, as Nações Unidas votaram, em 1947, pela partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Essa decisão foi recebida com resistência pelos líderes árabes, e a guerra estourou quase imediatamente. A Guerra Árabe-Israelense de 1948 resultou na criação do Estado de Israel.
mas também levou à expulsão de centenas de milhares de palestinos de suas casas, gerando uma crise de refugiados que persiste até hoje. As décadas seguintes testemunharam uma série de guerras e levantes, enquanto ambos os lados lutavam por controle e reconhecimento. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, resultou na ocupação israelense da Cisjordânia, Jerusalém Oriental e da faixa de Gaza, deslocando ainda mais os palestinos e aprofundando o conflito. A Organização para a Libertação da Palestina, criada em 1964, tornou-se um ator central, defendendo a autodeterminação palestina, muitas vezes por meio da luta armada. O final do século XX e o início do século XXI foram marcados por violência e instabilidade contínuas. A primeira intifada, um levante palestino contra a ocupação israelense, começou em 1987. Os acordos de Oslo, assinados na década de 90, trouxeram uma centelha de esperança, mas o processo de paz acabou fracassando. A segunda intifada, marcada por atentados suicidas e operações militares israelenses, eclodiu em 2000, aprofundando ainda mais a divisão. Apesar do conflito persistente, houve esforços para aproximar os dois lados e buscar um caminho para a paz. Os acordos de Oslo, mesmo não tendo sucesso final, demonstraram uma disposição para o diálogo. Organizações de base, compostas por palestinos e israelenses, trabalham incansavelmente para promover compreensão e reconciliação. Os Acordos de Abraão, assinados em 2020, representaram um desenvolvimento significativo nas relações regionais. Embora não abordem diretamente o conflito israelo-palestino, esses acordos, que normalizaram as relações entre Israel e vários estados árabes, mostram o potencial para cooperação e coexistência pacífica. O caminho para uma paz duradoura é repleto de desafios, mas a história compartilhada e a humanidade comum de ambos os povos oferecem uma esperança, ainda que pequena, para um futuro em que judeus e árabes possam viver juntos em paz e segurança.